Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para quem segue meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Edição de quinta-feira, 23 de março de 2023. É dia de São Turíbio de Mongroverro, São Fidélis, São Domício e Santa Rebeca. São os santos reverenciados neste dia. Março é o terceiro mês do ano com 31 dias. É o mês internacional da mulher, mês da escola, do outono, da água, da Constituição. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, às 18h25. Agora temos aqui a fase da lua, hein? Você sabe qual é a fase da lua? Tem muitas pessoas que cortam o cabelo de acordo com a fase da lua, fazem dieta, plantam. Então a fase da lua é nova, começou no dia 21. Estão se passando 82 dias do ano, faltam 283 dias para terminar 2023. É a quarta semana da quaresma que está sendo vivenciada na Igreja Católica Apostólica Romana. 23 de março é o dia de Santa Ráfica ou Rebeca. Eu já falei, né? Mas tem também Ráfica. Eu não sabia, mas Ráfica também significa Rebeca. Então, dia de Santa Rebeca ou Santa Ráfica, dia mundial da meteorologia, dia do optometrista, dia do aniversário de Florianópolis, dia nacional do piso salarial dos professores, dia mundial do acupunturista, início do Ramadã, que é um evento muçulmano, 2023, termina em 20 de abril. Indicadores da economia brasileira, vamos passar alguns números. Salário mínimo nacional, R$ 1.302, taxa Selic 13,75%, divulgada em 1º de fevereiro, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%, divulgada agora em março de 2023. Cotações. No fechamento dos negócios no dia 21 de março de 2023. Vamos ver primeiro o café no Centro de Comércio de Vitória, no Espírito Santo. A saca de 60 quilos, produto no atacado. O café Arábica Bebida Dura, R$ 1.050. Arábica Bebida Rio, 931. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 596. R$ 596 o Conilon. É o preço no atacado. O Espírito Santo é um grande produtor de café. Por isso tem a cotação do Centro de Comércio de Café de Vitória. Mercado financeiro em São Paulo, no dia 21, o dólar fechou em alta de 0,05%, cotado a R$ 5,24. A Bolsa de Valores chamada B3 ou Ibovespa fechou em alta de 0,07% a 100.998 pontos. Agora vamos falar de combustível. Atenção, você que tem seu veículo, e mesmo quem não tem veículo, o combustível ele afeta muita coisa. Combustível não é só para quem tem carro, não. O combustível ele afeta o transporte, os preços, né, das viagens, e isso é importante a gente estar atento. Combustível. Petrobras reduz preço do diesel para distribuidoras. Em notícia publicada no dia 22, a agência Petrobras anunciou que a partir de 23 de março, o preço médio de venda do diesel A da Petrobras para distribuidoras passará de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de 18 centavos por litro. Informa ainda que, considerando a mistura obrigatória de 90% do diesel A e 10% do biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média,
R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba. A redução tem como objetivos principais, segundo a publicação, manter a competitividade dos preços da Petrobras frente às principais alternativas de suprimento dos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino. A companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse de volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente. Agora eu faço uma observação aqui. A notícia surge em meio à intenção dessa gestão petista federal que está aí de aumentar a adição do biodiesel no óleo diesel, o que irá encarecer o produto, né? Aí vem uma queda anunciada pela Petrobras. Dito popular, o hábito não faz o monge, mas avisa que ele é monge. Isso aí foi uma frase que eu vi no YouTube. Agora eu me esqueci qual o nome do canal. O hábito não faz o monge, mas avisa que ele é monge. Foi uma indireta para muitos sacerdotes que não usam nem batina, nem o clergyman, né? Nem aquela identificação de padre. Muitos falam, o hábito não faz o monge, mas avisa que ele é monge, né? Então, é uma advertência assim, bem simples, bem sutil para aqueles que não usam um traje que o identifique. E hoje, até supermercados, né, tem os trabalhadores que usam seu uniforme, lojas tem as vendedoras, os vendedores que usam também uma roupa que os identifique. E tem muitos profissionais que não querem usar. E tem o caso também dos sacerdotes, muitos deles não usam e tem muitos fiéis que não sabem quem é o padre quando vê uma reunião de pessoas, né? Agora, aqueles que usam, parabéns, que usam o clergyman ou a batina, parabéns. Vamos lá, agora cerrando portas. Olha, um supermercado do bairro Colatina Velha, em Colatina, no noroeste do estado do Espírito Santo, está reduzindo o quadro de funcionários e estoque. Aparentemente, este estabelecimento colatinense está para fechar as portas, infelizmente, pois era uma boa opção de compras com preços módicos na Avenida das Nações, né? Aparentemente está fechando, eu já fui lá, não tem mais a padaria, tinha uma padaria com preços bons, mas infelizmente, né? Os tempos são outros. Opinião, película. Você sabe, antigamente a gente falava película quando via um filme, porque tinha realmente o uso de película. Hoje eu não acho que não tem mais, né? Hoje é tudo digital. Eu considerei bom o filme Quando a Cinderela Tem Mais de 50 Anos e o Príncipe Nunca Apareceu. É uma agradável e leve comédia romântica esse filme. Eu acabei de assistir e recomendo, hein? Não é um filme, eu acho que não é deste ano não sei de que ano que é, mas eu gostei muito. Uma película muito leve, Quando a Cinderela Tem Mais de 50 Anos e o Príncipe Nunca Apareceu. Polícia Federal realiza operação contra criminosos que planejavam matar ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador. Minha nossa, esse nosso Brasil tá ficando um lugar perigoso, hein? Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, hein? Olha essa notícia. Quiseram matar o Sérgio Moro. O endereço telemático Revista Oeste publicou que a Polícia Federal encontrou, inclusive, o esconderijo de criminosos ligados ao primeiro comando da capital, o PCC, que planejavam assassinar autoridades, entre elas o senador e ex-juiz da Operação Lava Jato, que combateu os corruptos, né? Sérgio Moro, atualmente filiado ao Partido União Brasil do Paraná. Puxa vida, hein?
Quer dizer, o juiz, quando ele era juiz, combateu os corruptos e agora tinha um plano para matá-lo. Sérgio Moro, inclusive, se manifestou em seus endereços eletrônicos e até no Senado sobre isso. A própria Polícia Federal divulgou a notícia em seu site, revelando que havia deflagrado a Operação Sequaz, com o objetivo de desarticular a organização criminosa que pretendia realizar ataques contra agentes públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão, mediante sequestro em pelo menos 5 unidades da Federação: Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea e os principais investigados se encontram nos estados de São Paulo e Paraná. Cerca de 120 policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Puxa vida, hein? Ainda bem que houve essa ação. Manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, capital do Espírito Santo, na quarta-feira, 22 de março de 2023. Eu divulgo as manchetes do jornal A Tribuna porque é o único periódico que circula diariamente, de forma impressa, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. E eu aprecio muito ainda o periódico impresso. Por isso, eu divulgo aqui como uma forma de homenagem. Aposentados aceitam proposta de redução de juros e são roubados. Criminosos se passam por agentes financeiros, fazem promessas e usam dados para pegar consignado. Depois pedem depósito do dinheiro e desaparecem. Uma só empresa tem mais de 40 ações de vítimas que tramitam na justiça. Concurso do Banco do Brasil com salário de até R$ 4.369. 16 carros são tirados da rua todo mês. Guarda de Vila Velha remove carro na Praia da Costa. Segundo moradores do bairro, o veículo estava abandonado há mais de 1 ano na via. A Tribuna na escola. Crianças que já escreveram livros, é o destaque do A Tribuna nas escolas. Médicos explicam doença silenciosa de Jojo Todinho. Coluna Opinião Econômica, custos da produção e o momento da quaresma impactam o preço dos ovos. Caranguejo na pista impede pouso de avião em Vitória. Olha, repercutiu essa notícia de caranguejos na pista do aeroporto. Esses caranguejos fizeram com que a nave arremetesse, o piloto arremetesse a nave. Ia aterrissar, parece que, né, ele subiu de novo com a aeronave, depois é que aterrissou. Meu Deus do céu. Por causa de caranguejos, né? Aliás, era guaiamuns. Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Vamos a missas para você que é católico, você que frequenta a celebração eucarística, a celebração da palavra também. Quinta-feira, 23 de março, em Colatina, tem celebração eucarística, sinônimo de missa. No segundo dia do tríduo da ordenação presbiteral, presidida pelo padre Cremilson na catedral. 19 horas, hein? Também às 19 horas haverá missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo. Eventos católicos em Colatina, dia 24 de março, sexta-feira. Ao meio-dia, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão. Na Catedral, às 15 horas, celebração da Via Sacra, também na Catedral de Colatina. 19 horas, celebração eucarística, sinônimo de missa, no terceiro dia do tríduo da ordenação presbiteral. A presidência do evento será do padre Edgar, na Catedral. No mesmo horário, 19 horas, haverá missa presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Tem ainda mais, na sexta, 19 horas, missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Boa programação na sexta-feira.
Eventos da Catedral e Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina no sábado 25 de março. Vamos lá, solenidade da Anunciação do Senhor, no sábado. 17 horas, missa na ordenação sacerdotal do diácono David José Langa Lopes. Dom Lauro Sérgio Veciane Barbosa preside, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No sábado, então, a missa será às 17 horas. Você que tem costume de ir às 19 horas, será às 17 horas. É uma missa mais longa, com cerca de 2 horas ou mais um pouquinho, e só haverá essa missa de ordenação do padre David. Tá bom? Programação de domingo na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Domingo 26 de março, quinto domingo da quaresma, 7 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. 8 horas, celebração da palavra, presidida pelo diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral e celebração. Tem missa também com... tem missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Veciane Barbosa, na Comunidade Católica São Pedro, bairro Pedro Vitale, hein? Domingo, hein? Ok? 9 horas. 17 horas, celebração eucarística, sinônimo de missa, da visita pastoral de Dom Lauro na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. 19 horas, missa com terceiro escrutínio com o padre Valdeci na Catedral de Colatina. Programação de segunda-feira em Colatina, na Catedral, dia 27 de março. Segunda-feira, às 19 horas, haverá missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Bem, eu vou passar aqui os telefones para você entrar em contato. Telefones da igreja. Atenção, anote aí se você não tem. 2102-5010 e 2102-5006. É da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas e nos outros dias, de terça a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12 horas. Também temos o telefone da Paróquia Santa Clara, dos franciscanos e do Mosteiro das Irmãs Clarissas, 99934-5155, telefone fixo 3722-6249, direto do Mosteiro tem 3721-0864. O Mosteiro tem missas diariamente às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. Matriz Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, bairro São Silvano. Telefone para você saber horário de missas. Temos aqui o telefone 99507-2251. Santuário Divino Espírito Santo, na minha querida Vila Velha, na Grande Vitória, no centro de Vila Velha. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558. E o fixo 3329 1266. Em Vila Velha também você fica sabendo de informações aqui no nosso web jornal do Paulo Maciel. Agora, chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, divulgou no último dia 17 87 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Se você estiver interessado, a repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Telefone é 3721-7102, endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Agora vamos falar de futebol. Futebol, você que é esportista, você que gosta do futebol brasileiro, eu tenho aqui o Campeonato Mineiro, Mineirão. O Campeonato Mineiro será decidido por Atlético Mineiro e América Mineiro. A definição saiu em jogos recentes.
A final será em 2 partidas. Atlético e América, então, em Minas. Paulistão. O Palmeiras está mais uma vez na decisão final do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O Verdão venceu o Ituano no último domingo na Arena Allianz Parque e enfrentará o Água Santa, que venceu o Red Bull Bragantino nos pênaltis. Então, Palmeiras e Água Santa. Agora o Cariocão. Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu o Vasco em compromisso da semifinal, enquanto o Fluminense derrotou o Volta Redonda. Pois é, olha, endividamento. Mulheres estão mais endividadas que homens. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, aponta que 79,5% das mulheres estavam endividadas em fevereiro de 2023, uma alta de 1,1 ponto percentual em relação a janeiro. Entre os homens, o percentual caiu 0,1 ponto percentual, representando 77,2% dos consumidores masculinos. As mulheres têm concentrado o endividamento nas modalidades de prazos mais curtos, principalmente no cartão de crédito. Elas estão proporcionalmente mais endividadas do que os homens em 3 modalidades de dívida. Cartão de crédito, 86,5% das endividadas, carnês de lojas, 19%, e crédito consignado, 5,9%. Nos demais tipos de dívida, cheque especial, crédito pessoal, cheque pré-datado, financiamento de casa, de carro e outras dívidas, os homens superam as mulheres como proporção do total de endividados. As informações constam do endereço telemático da Confederação Nacional do Comércio e foram divulgadas em 8 de março. Agora temos aqui, tem mais detalhes lá, é só você acessar o site, né, da Confederação Nacional do Comércio. Polícia Militar agora. Temos uma notícia da Polícia Militar, mas não é notícia de prisão, nada disso. É uma homenagem. Força Tática realiza a homenagem a sargento que se despede da corporação. Olha que coisa bonita, né? Fugindo assim, né, do trabalho da polícia de procurar bandido, de correr atrás de criminosos, né? O efetivo do serviço diário e a força tática da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo realizaram evento de despedida do 2º Sargento Ivanildo dos Santos Oliveira, que concluiu seu tempo de serviço na corporação. O evento teve início na sede da companhia e finalizou-se com a entrega simbólica do policial à sua família em sua residência. Eis o que diz a nota da PM. O Sargento dos Santos, fundador e integrante da Força Tática da 14ª Companhia Independente, marcou a cronologia da nossa sublime briosa com muita honra e empenho. Por este motivo, foi homenageado em agradecimento por todo o serviço prestado à Polícia Militar do Espírito Santo por mais de 30 anos. É a mensagem para o sargento, parabéns, né? O evento aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Olha, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina está divulgando a programação da Semana Santa. Não é? A programação consta de catequese, missas, tem outros eventos também que começam no dia 1º de abril, às 19 horas, quando haverá celebração eucarística com bênção de ramos, hein? Olha aí, 1º de abril, que será um domingo, domingo de ramos. Então a programação começa e vai ser finalizada. Deixa eu ver o dia aqui da finalização. Será no dia
9, né? 9 é o domingo de Páscoa na ressurreição do Senhor. Então, do dia 1º ao dia 9. Participe, você que é católico. Não deixe de falar de outras informações. Olha, vem aumento, mais aumento de combustível por aí. A gestão petista federal decide adicionar mais biodiesel no óleo diesel e preço aumentará para o consumidor. O endereço telemático Revista Oeste informou que o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, aprovou em 17 de março de 2023 o aumento gradual da mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel de petróleo. Sendo assim, em abril, mês que está se aproximando, o acréscimo será de 10% para 12%. Vai subir, então. Prepare-se, porque isso vai ter consequência. Um aumento gradual foi agendado para ocorrer até 2026, de agora até 2026. O ministro das Minas e Energia, da gestão petista federal, que está aí, disse que o preço do combustível deve subir, segundo ele, 2 centavos por litro. Vamos ver se será só isso mesmo, né? Lojas marxistas. Você sabe o que é marxista? Comunista. É o sistema de um partido único, sistema em que não há liberdade, não há eleição popular, onde todo o povo participa, onde corta-se a religião da vida das pessoas. Você sabe? Pois é, lojas marxistas. Os Sem Terra possuem uma rede de lojas, você sabia? Esses Sem Terra que você ouve falar por aí? Meu Deus do céu, eu não sabia disso não. Sem Terra com loja? Os produtos são de propaganda do marxismo-comunismo. Tem muitos produtos lá com propaganda do marxismo-comunismo. E seus asseclas, né? Como o tal do Guevara, por exemplo. O pior é que tem gente que compra esse tipo de mercadoria e paga caro ainda. Só no Brasil mesmo, né? Meu Deus do céu, o que será de nosso país? Aposentados sem crédito. Vários bancos, em número de 10, até a última pesquisa que eu fiz, não darão mais o empréstimo consignado a aposentados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, os aposentados brasileiros em geral. Até mesmo os bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, suspenderam o benefício. Isso aconteceu depois que a gestão federal petista estabeleceu que os juros teriam que ser de 1,7%, interferindo na questão da iniciativa privada. E até no Uber, eles interferem, né? Os petistas estão interferindo também no transporte alternativo de passageiros via aplicativo, popularmente conhecido como Uber. Até nesse transporte eles estão querendo interferir, minha Nossa Senhora. O que aconteceu com o nosso país? E agora, criminalidade em estado do Nordeste, estado Potiguar. No Rio Grande do Norte, grupos criminosos impuseram medo à população. Inclusive em Natal, a capital potiguar. A situação fez com que agentes da Força Nacional fossem chamados a fim de tentar restabelecer a ordem. O problema é bastante sério, com ataques variados e ameaças às autoridades. Problema sério, hein? Rio Grande do Norte. Já teve no Ceará, agora Rio Grande do Norte. Ameaça. Medo na população. Criminosos agindo. Calor, vamos falar do calor. Olha, a estação do outono brasileiro está começando, mas o calor ainda é intenso em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Um supermercado, por exemplo, do bairro São Silvano, o Extrabom, na Avenida Silvia Vildos, além do ar-condicionado convencional,
tomou emprestado equipamentos de empresa de locação, Refrilock, para deixar o ambiente mais fresco. São uns refrigeradores enormes, né? Uns ares condicionados enormes, que ficam lá, né, funcionando em determinados setores da loja para melhorar, né, a circulação. Bíblia, vamos falar de Bíblia agora, hein? Olha, o termo... Não, vamos falar de outra coisa agora antes disso. O preço da gasolina, um só preço, vou falar aqui. Na segunda-feira, dia 20 de março de 2023, o litro da gasolina comum foi encontrado por R$ 5,79, preço à vista ou no cartão de débito, em 3 postos colatinenses: Zan e Motocap, na Avenida Silva Vitos, bairros São Silvano e Lacê, na zona norte da cidade, e Rio Doce, Rua Alexandre Calmon, centro, cabeça da ponte Florentino Avidos. O consumidor está pagando mais caro depois que a gestão federal petista aumentou de novo os impostos, acabando com a medida adotada no governo de Jair Bolsonaro, que reduziu impostos. Gente, vamos registrar esses sofrimentos da população aí. Agora é hora de catequese, vamos falar da Bíblia. O termo filho do homem na Escritura Sagrada tem aparecido em vários setores da Bíblia, várias seções. O livro do profeta Daniel usa a expressão filho do homem nos escritos do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, referindo-se ao Messias Jesus, que haveria de vir, segundo interpretações de especialistas em religião. Jesus Cristo também a usa para referir-se a si mesmo, em textos que encontram-se no Novo Testamento. O protomártir, melhor dizendo, protomártir quer dizer o primeiro mártir. Protomártir Estevão, escolhido diácono por determinação dos apóstolos da igreja primitiva de Jerusalém, pouco antes de morrer, ele fala que vê o Filho do Homem, Jesus, numa visão do céu. A referência ao termo significando o Messias está principalmente nos evangelhos, né? Estes são os livros onde é encontrado o termo. Tem Mateus em vários locais, Mateus 12, versículo 40, Mateus 17, versículo 22, Mateus 24, versículo 44, Marcos também tem, Marcos 9, versículo 31, Marcos 10, versículo 45, em Lucas também encontramos o termo filho do homem. Lucas capítulo 5, versículo 24, Lucas 9, capítulo 58, Lucas 17, versículo 24, em João também, capítulo 1, versículo 51, João capítulo 8, versículo 28. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículo também 14. No livro de Ezequiel, Deus se refere a este profeta, o profeta Ezequiel, como filho do homem. Então, é outro significado, né? Isso em Ezequiel. Há várias passagens com o termo filho do homem. Em Daniel, capítulo 8, versículo 17, a referência é ao próprio profeta Daniel. O livro do profeta Isaías 51, versículo 12, Isaías 56, versículo 2, é outra seção da Bíblia que cita a expressão filho do homem, traduzida, neste caso, como criatura humana, ser humano. Outros pontos do Antigo Testamento, onde o vocábulo é lido com esta tradução, é no livro de Jó e também em alguns salmos. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 6, há uma reprodução do Salmo 8, versículo 4. A interpretação teológica vai depender, portanto, do contexto em que os vocábulos estão inseridos, ok? Tudo vai depender desse contexto.
É importante. Eu deixo esse texto completo no meu blog, no resumo de notícias do dia 21/03/2023. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar de padre 100% para Deus. Hoje em dia no Brasil o padre ele tem que ser casto, né? Tem que praticar a castidade. Então ele está se entregando 100% para Deus. Mas muito se fala sobre a situação celibatária dos padres. Ora, eles optam pela vida sacerdotal sabendo disso, ou seja, que irão se dedicar 100% a Deus, assim como fizeram muitos cristãos. E o exemplo maior é o de Jesus Cristo. No entanto, se fizerem uma pesquisa atualmente com as fiéis católicas, as mulheres, acredito que uns 90% delas vão se posicionar a favor do casamento para os padres. Passa-se a impressão de que as mulheres sentem pena dos sacerdotes serem solteiros. Dá essa impressão. E tem até freiras, elas que são celibatárias, freiras que se mostram a favor do casamento para o padre, como se isso fosse resolver os inúmeros problemas da Igreja Católica. Estou dando uma opinião aqui. Eu, pessoalmente, acho que não iria resolver. E poderia, inclusive, até aumentar, hein? Eu penso da seguinte forma: se os casados quisessem realmente tanto servir na Igreja Católica, existiriam mais diáconos permanentes e ministros da palavra também, homens. Estes sim podem ser casados, diáconos, ministros da palavra. E vale ressaltar que o diácono permanente precisa de autorização da esposa para ingressar na missão. E se ele morrer, não pode... Aliás, se ela morrer, ele não pode mais se casar. Sabiam disso? O diácono, ele tem que ter autorização da esposa, e se a esposa falecer durante o período em que ele é diácono, ele não pode se casar novamente. Começa o outono brasileiro. Olha aí o outono brasileiro. O início do outono, também chamado equinócio de outono, aconteceu no dia 20 de março de 2023, às 18h25. Dia 20, hein? Segundo o endereço telemático Calendar, no hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, o outono começa sempre entre os dias 20 e 21 de março, ou seja, quando termina o verão. E se encerra entre os dias 20 e 21 de junho, quando tem início o inverno. Essa estação é caracterizada pela troca de folhas das árvores sazonais que começam a se preparar para a chegada do inverno. O outono do hemisfério sul é chamado de austral, enquanto no hemisfério norte é conhecido como outono boreal. No outono, os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas, porque o sol tende a nascer mais tarde e se pôr mais cedo nesse período. A temperatura antes elevada no verão começa a esfriar. O clima é ameno, não sendo tão quente quanto no verão e ainda não tão frio quanto no inverno. Além disso, as chuvas ocorrem com menos frequência. A estação é caracterizada pelas folhas nas árvores que secam e caem. Outra característica relacionada ao clima do outono é que a umidade do ar diminui e a ocorrência de ventanias e nevoeiros é maior. Amigos e amigas, vamos a atualidades para você que acessa meus endereços eletrônicos. Informações que servem para qualquer época, informações importantes, esclarecedoras. Por exemplo, eu tenho aqui uma catequese. Jesus, o noivo da humanidade. O matrimônio é algo sagrado para Deus, o Criador do universo. Tanto é assim que Jesus Cristo deixou seu Pai e se casou com a igreja, que é a humanidade, ou seja, todos nós. Jesus é o noivo e nós somos a noiva.
A ideia de Deus é que a noiva seja fiel a esse casamento, e não uma prostituta, uma adúltera. A igreja deve ser submissa ao esposo. Portanto, o matrimônio é comparado à união de Cristo com a igreja. O pai prepara a noiva, que somos todos nós, para viver com o noivo, Jesus Cristo, eternamente. Ele não quer separação. O Cântico dos Cantos, ou Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, é o melhor dos seus melhores poemas. Segundo analistas bíblicos, interpretado à luz do Espírito Santo, que nos dá discernimento para contemplar os mistérios de Deus, o livro salomônico é uma bênção para os leitores, mostrando o noivo e a noiva, Jesus e a igreja. No entanto, se for visto a partir da carne, o escrito poético passa a ser somente sensual, tornando uma temeridade para quem o lê. O monarca produziu o texto entre os anos 970 e 930 a.C. Agora, fatos inusitados nos dias de hoje. Olha, tem coisas que acontecem que é difícil até acreditar. Há cenas engraçadas da vida cotidiana atual que, se eu não fosse um dos protagonistas, teria dificuldade em acreditar. Vamos ao caso número 1. Num dia desses, eu estava saboreando um pão francês pelas ruas da cidade, quando veio a mim uma jovem mendiga, aparentemente mendiga, mas poderia ser também usuária de entorpecentes. Ela relatou que estava vivendo na rua e me pediu o pão que eu estava comendo. Eu ia lhe dar a parte que eu estava comendo, mas depois lembrei que tinha pão na bolsa e meti a mão então na sacola e tirei um pão inteiro e dei para ela. Para minha surpresa, ela pegou o pão, olhou o alimento e me devolveu. Incrível fato, pois eu pensei que ela estava com fome. Ela esconjurou o produto, chamando-o de pão feio. Ela não quis o pão simplesmente porque achou que era feio. Anos atrás, um cidadão em situação de rua havia me pedido também alguma coisa, pediu dinheiro, alegando que era para comer. Aí eu lhe dei uma manga. Eu estava com a sacola de mangas. Ele também me devolveu o fruto, o alimento vegetal, pois queria mesmo era o dinheiro. Caso 2. Outra cena engraçada recente. Uma cobra entrou na casa de 3 mulheres. Houve gritaria e um homem chegou para dar-lhes proteção e afastar o ofídico. Ele conseguiu retirar a cobra, mas não a matou, justificando as leis ecológicas do meio ambiente. Mas as mulheres queriam que ele a exterminasse, alegando que o animal poderia voltar ao imóvel. E dito e feito, hein? Não é que o bicho voltou e foi nova gritaria? Desta feita, no entanto, outro homem foi conter o animal e o eliminou. Eu me lembrei então de que quando criança, em Vila Velha, cortei uma cobra ao meio e os vizinhos me diziam: cuidado, a parte que foi embora voltará para te pegar. Foi um tormento, o medo que eu passei por algum tempo da serpente retornar e me ferir, quando eu era menino, criança. Agora vamos falar sobre o mundo atual. O mundo atual é cheio de mudanças, de coisas, às vezes que a gente não pode aceitar, outras que a gente tem que relevar, mas algumas que a gente tem que contestar também. Olha o que está havendo aí. Redesignação de gênero. Intervenções cirúrgicas de redesignação sexual são defendidas pelos apologistas da agenda de ideologia de gênero no Brasil e em várias partes do mundo. As características genitais de nascença são mudadas, ou seja, meninas
são masculinizadas, com a remoção de útero, trompas, ovários, e homens feminilizados, com a retirada do pênis e testículos, nas sensíveis operações médicas. Há uma forte propalação dessas informações no mundo atual, gerando muitas controvérsias e preocupando famílias tradicionais. Menores de idade não podem ser submetidos aos procedimentos. Mas tem países aí que isso já vem acontecendo. Meu Deus do céu. Polierotização do mundo. Olha, atores e atrizes, até há pouco tempo tidos como heterossexuais, vêm divulgando na internet suas novas preferências pelo mesmo sexo ou mesmo gênero, ou seja, são os chamados homoafetivos. Uma atriz bastante sensual, que fez papéis de mulheres fatais, personagens de mulheres fatais em produções dramatúrgicas, agora declara sua opção, orientação sexual por outra mulher. Dá para entender? É o mundo atual, que não está fácil de entender. Transporte público no Espírito Santo, para você que é do Espírito Santo ou que vai para o Espírito Santo. Algumas linhas do Transcol que passam por Serra Sede. Linhas 534, 591, 802, 814, 827, 828, 834, 853, 895, 880. São algumas linhas que eu passo para você, que vai ter a vontade de se dirigir à Serra Sede. Tem outra aqui, 896. Algumas que eu estou passando para vocês. E eu quero dizer também que há a linha 888, que faz o trajeto Serra Sede a Fundão e vice-versa. Quer saber o telefone da CETURB? 3232-4500. Um sonho. Será que eu posso falar de um sonho? Olha, avião entre cidades espírito-santenses. Este é um dos meus sonhos. Já deveria funcionar, por exemplo, uma linha aérea entre Colatina, no noroeste capixaba, e Vitória, a capital. Pois há dias em que o tráfego na BR-101 se transforma num verdadeiro tormento para os ocupantes de veículos automotores. Num dia desses, saí da rodoviária colatinense. À 1h30 da tarde, só cheguei a Vitória após as 6 horas da noite. Já pensou? Um trajeto que pode ser feito em 2 horas, 2 horas e meia, demorar esse tempo todo. Houve um engarrafamento quilométrico e irritante, sendo uma das causas, pelo que pude apurar, um acidente rodoviário. Os serviços de socorro deveriam ser mais agilizados, assim como a liberação de pistas de rolamento. Há também uma quantidade enorme de semáforos na Grande Vitória, que fecham para carros quando muitas vezes não há ninguém atravessando na faixa de pedestres. Se houvesse aviões de passageiros fazendo a linha entre municípios importantes e a capital espírito-santense, essa demora poderia ser um pouco evitada, né? Essa demora para o percurso entre o interior e a capital. Dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021, informados pelo IBGE. Com área territorial de 46.074 km², a população estimada é de 4.108.508 pessoas. O Brasil tem uma área territorial
superior a 8.510.345 km², e possui população estimada em 2021 de 213.317.000 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher. A desocupação, desemprego, 8,7%, referente ao terceiro trimestre de 2022. Informações úteis para você. Curiosidades religiosas. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, incluindo o próprio patriarca, conforme Gênesis capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Vou falar de factoides agora. Você já ouviu falar de factoides? São mais ou menos fofocas, né? Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, das meias-verdades, factoides ou boatos, e não de fatos reais, concretos. Às vezes, com seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores. Eles detraem, falam mal de quem não gostam ou querem atingir maliciosamente. Eles desvalorizam, menosprezam, depreciam, inclusive os mais próximos à vítima principal deles. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados. E outros, incautos, vão multiplicando a sua maneira. Gente, isso é o mal dizer, contrário de bem dizer. Em muitos casos, essas pessoas precisam depois se retratar. Olha, e tem obsessão e ódio também. Tem muitas mídias aparentemente formadas por homoafetivos esquerdistas ou outras pessoas que lidam com a comunicação, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio, gente. Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo em outra gestão federal que está aí. Há muita parcialidade e obsessão esquerdofrênica nesses endereços telemáticos. Eu paro de ver. Se eu constato isso, eu paro de ver. Pelo menos 80% do que esse pessoal posta não faria falta alguma se não tivessem sido publicados. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Nós precisamos dessa paz do Eterno, hein? A paz de Deus. Shalom Adonai.